Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio de Matemática e vou trabalhar com vocês as videoaulas desse mês de junho, julho e daí para frente. Tudo bem? Queria aqui ressaltar a importância das videoaulas para o nosso aprendizado e principalmente como suporte para a resolução das atividades impressas que vocês já devem ter pego, e também a importância de nós estarmos acessando a plataforma no Google Formulário, tá? Conto com a colaboração de vocês e hoje falaremos aí do nosso conceito de números racionais, tá? Números racionais são os números que apresentam no seu contexto as frações, né? E vocês já viram também o que é frações em algum momento aí do sexto ano e até mesmo agora do sétimo ano. Tá legal? O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Tá? Então, toda vez que vocês virem uma letra Q representando um conjunto, vocês vão saber que ela representa os números racionais. Tá legal? Então, o que seriam então os números racionais? São aqueles números que representam frações. Tá? Frações que são representadas dessa maneira. Um número, né, sobre o outro, uma divisão de dois números que, teoricamente, na maioria das vezes, não vai dar uma divisão exata. Tá legal? Então, aqui, ó, nesse contexto, nesse conjunto, eu começo com reticências. Isso aqui mostra pra gente que infinitamente para a esquerda, né, para o número negativo, eu tenho números infinitos. E eu termino o meu conjunto também com reticências, dizendo que existem infinitos números à direita nesta sequência. Eu apenas coloquei esses 6 números, tá? 5, perdão, e só para que a gente possa ter uma ideia. Legal? Sabemos que o número central é o zero. O zero representa aqui a divisão entre um lado e outro, no lado positivo e o lado negativo. Então eu começo pelo zero, aí eu tenho meio, eu tenho 3 sobre 2, eu tenho outras frações, 5 terços, 7 quartos, enfim, infinitas frações aqui para a direita. Da mesma maneira que eu tenho essas frações do lado positivo, eu tenho as mesmas frações, tá, do lado negativo. Então nós estamos percebendo aqui que elas têm um sinalzinho de menos, representando que elas estão no lado negativo desse conjunto. Tá legal? Então, a gente vai aprender que as frações também resultam em números decimais, mais abaixo a gente vai ver isso, e que elas podem tanto ser representadas na forma fracionária, como também na forma decimal. E nós vamos aprender, vamos ver aí, lembrar como se chega, né? Como se transforma a fração para número decimal. Vamos precisar fazer aquela nossa divisão, né? Que a gente já aprendeu também, mas nós vamos relembrar para que a gente fique bem afiado aí no conteúdo e depois, posteriormente, vamos trabalhar com a reta numérica. Tá legal? Então, voltando aqui, nós temos o seguinte: frações e decimais, tá? Frações e decimais, elas representam, teoricamente, a mesma coisa, só que um é num formato fracionário, que é um número dividido pelo outro, e a outra já é na forma decimal. Eu costumo dizer que, pela experiência, nós temos aí, futuramente, quando vocês ingressarem aí a algum concurso público, as provas do Enem, normalmente as opções de resposta vêm sempre na forma fracionária, tá? Dificilmente eles trabalham com a forma decimal, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que saber transformar, tá? Porque não é uma regra, é uma probabilidade. Então, a gente tem visto que na maioria das vezes as opções de resposta vêm em fração, tá? E em pouquíssimas vezes vem na forma decimal. Mas a gente precisa entender, precisa saber como transformar. Porque imaginem vocês resolverem uma conta toda, chegar numa prova e encontrar 3/5 como resposta. Aí você vai lá nas opções e não tem o 3/5, está em decimal. E você não saber resolver essa fração. Aí é mais doloroso, né? Porque aí você fez toda a sua conta e na hora de tirar o 10,
fazer a transformação, você esqueceu, você não lembra como se transforma. E a gente vai ver isso daqui, né? Então, eu coloquei algumas frações e seus decimais, né, correspondentes. Então, 3/5 é o mesmo que 0,6. Por quê? Vamos lá. Ó, eu vou apagar aqui e vou fazer a conta junto com vocês, tá? Só para vocês relembrarem aí. 3 dividido para 5. Bom, professor, 3 é menor que 5. O 3 não dá para dividir pelo 5. Então, o que eu faço, professor? Primeira coisa, se o número, né, não dá para dividir, o dividendo não dá para dividir pelo divisor, você vai no quociente e vai colocar 0, tá? Toda vez que esse númerozinho for menor que esse, 0, quando você coloca 0, aqui, você vem aqui em cima e acrescenta um 0. Para quê? Para que agora você tenha condições de dividir. Agora eu tenho, ó, 30 dividido para 5. 30 dividido para 5 é 6. 6 vezes 5, 30. Para chegar a 30, nada. Então eu terminei a minha conta e me deu um resultado decimal 0,6. Tudo bem? Então, 3/5 ou 0,6 é a mesma resposta, tá? Aí vocês vão optar em cada questão. Isso aí vai ser de acordo com o que vocês encontrarem pela frente. O que a gente tem que saber é apenas fazer a transformação de fração para decimal e de decimal para fração. Tudo bem? Ótimo. Nessa fração aqui eu tenho 2/3 ou 0,66 e reticências. O que quer dizer essa reticências aqui? Bom, toda vez que um número tiver 0, o número e reticências, isso quer dizer que esse número tem uma dízima. Ele continua, né? Dízima periódica. Tudo bem? Tá, professor, vamos lá. Vamos entender então essa divisão? Olha que interessante. É o 2, tá? 2 dividido para 3. 2 por 3, o 2 é menor. O que nós fizemos? Viemos aqui, ó, colocamos o 0, e acrescentamos o 0 lá em cima. Ótimo. 20 dividido para 3 deu 6. 6 vezes 3, 18, para chegar a 22. Olha, de novo, o 2 não divide 3. Coloca o 0 novamente. Aí deu 20 por 3, deu 6 de novo. 6 vezes 3, 18 para 22. Coloca o 0 de novo, divido, deu 6 de novo. Vai ficar dando 6 a vida toda, tá? E a gente chama isso de dízima periódica. Então, eu usei 2 casas decimais para representar, como também poderia usar apenas uma e colocar reticências. Isso aqui vai dizer que existem infinitos 6 aqui, tá? Pela divisão. Então, 2/3 ou 0,66666 é a mesma coisa, tá? Então, essa parte aí de decimal e também de fração é muito importante para que você tenha o conhecimento, né? Para que você consiga se sair bem em determinadas questões, situações e não ficar preso, amarrado a um conceito só. Ah, eu só sei fração. Ah, eu só sei decimal. Então, não é necessário ter essa dificuldade, já que a gente tem condições de aprender as duas formas, tá? Então, o mais importante hoje é que vocês saibam que o conjunto dos números racionais são as frações. Então, professor, tudo bem. Você disse aí que 3/5 é igual a 0,6. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 1 sobre 2. 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5, né? Porque eu vou pegar 1 e dividir para 2. Uma bala dividida para 2 pessoas dá meio, né? Metade para cada um. Esse número aqui, se eu for representar, ele vem depois desse número, ó, 0,5. Então, se eu quiser acrescentar aqui, eu acrescentaria o 3/5 depois do meio, entre um e outro. Tá legal? Então, isso é importante a gente saber qual é a posição do número no conjunto.
que na verdade isso se retrata para cá, ó, para a reta numérica. O que seria a reta numérica? Aqui eu tenho um conjunto, aqui eu tenho uma reta numérica, tá? Então o conjunto, não necessariamente, ele vai obedecer a sequência, né? Eu posso colocar meio, depois do meio posso colocar uma outra fração e o 3/2 nem aparecer. Mas na reta numérica, eu não posso mudar a posição, eu não posso simplesmente, aleatoriamente, escolher um lugar para o número. Ele tem uma posição, tá? É uma reta representada numericamente. Bom, como aqui no conjunto o zero é referência, na reta numérica também. O zero é como se fosse o ponto de partida. E, sabendo disso, eu tenho em mente o quê? Bom, do zero para a direita são todos os números positivos. Do zero para a esquerda são todos os números negativos, tá? Então, eu preciso saber o seguinte, tudo que eu tenho, olha, tudo que eu tenho do lado direito, eu tenho do lado esquerdo de forma oposta. O que seria oposto? É o número que tem o mesmo valor absoluto, porém com um sinal negativo. Então, ó, se eu tenho meio, eu tenho menos meio. Se eu tenho 1, eu tenho menos 1. Se eu tenho 3/2, eu tenho menos 3/2. Se eu tenho 2, eu tenho menos 2. Isso na mesma distância. A distância desse número para esse é a mesma que desse para esse, tá? É igual, ó, do 0 para o menos 2, a distância é a mesma que o 0 para o 2. Independente de ser negativo ou não, a distância é calculada em módulo, né? O que seria módulo? Módulo é você ter a distância excluindo o número negativo. Então não existe, por exemplo, professor, da minha casa até a escola tem menos 100 metros. Menos 100 metros? Como é que você vai andar menos 100 metros? Não existe isso. Da sua casa à escola tem 100 metros. Da sua casa para o mercado também tem 100 metros. Então não existe uma medida negativa, menos 10 metros, menos 5 metros. Por isso, a gente diz que a distância é calculada em módulo. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos brincar um pouquinho aqui. Distância do ponto A ao ponto B, ó. Distância do segmento AB, do ponto A ao ponto B. Vamos lá. O ponto A é esse. O ponto B é esse. Olha que interessante. Nós estamos observando, pela nossa aula daqui, que essa fração representa o quê? A fração 0,5, não é isso? 0,5 meio. Então, essa distância aqui está de meio e meio centímetro. Ó. Eu tenho meio, com mais meio tem 1, com 1,5, 2. Então, a distância do A até o zero é 2. Mas eu tenho aqui, ó, mais meio. Então, qual é a distância de AB? 2,5 centímetros, ou 5 sobre 2. Concordam? Vamos lá. De novo. Se eu sei que cada pedacinho desse corresponde a meio centímetro, então eu tenho meio, 1, 1,5, 2, 2,5. É a mesma distância. 2,5. Ou 5 sobre 2. Professor, por que 5 sobre 2? Porque 5 sobre 2, se eu dividir, vai dar 2,5, tá? Então, eu posso representar na forma decimal, como também posso representar na forma fracionária. Olha, distância do ponto C ao ponto A. Vamos lá. Do C ao ponto A. Sabendo que a distância é 0,5, não é isso? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. 3 centímetros. Ué, professor, e agora? Tem uma fração que representa o 3? Tem. Eu posso colocar assim, ó.
6 dividido para 2. É uma fração que resulta no valor 3. Então, por mais que seja uma divisão exata, é considerado um número racional também. Tá certo, gente? Por isso que aqui na reta eu coloquei o 1. O 1, o 2. Ué, professor, mas números racionais não são os números fracionários, aqueles que dão divisão? Não necessariamente. Os números racionais são as frações, mas também os números inteiros, que a gente já viu isso nas aulas anteriores, tá? Nós já passamos por números inteiros e agora estamos caminhando para os números racionais, tá? Então, relembrando aqui, a gente viu números naturais, que são aqueles números daqui para a direita, né, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, são só números naturais. Temos os números inteiros, que é esse símbolo aqui, que são os mesmos naturais, só que agora acrescentando o lado negativo, que seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinito. Depois desse, vem os números racionais, que são todos esses e mais as frações que não dão resultado exato. Então, professor, resumindo, todo número inteiro pode ser escrito em forma de fração? Sim. Olha o que nós fizemos aqui. O 3 é representado em forma fracionária. 6 meios. 6 meios é igual a 3. Então, todo número inteiro é também racional. Tudo bem? Legal. Vamos dar continuidade aqui. Distância do B até o A. B. De novo, gente. Se eu tenho cada intervalo desse aqui como meio, ó, meio, B, meio, 1, 1,5, 2. Então aqui, ó, do B até o A, 2. Do B até o A eu tenho 2. Qual é a forma fracionária? 4 sobre 2, se eu quiser expressar, tá? Aí, pessoal, vamos lá. Nós cometemos aqui um errozinho, né? A gente ficou conversando e acabou que do A até o B não pode ser diferente do B até o A. Então, voltando aqui, naquela hora quando eu fiz daqui para cá. E na verdade é daqui, ó, meio, 1, 1,5, 2. Então, pessoal, aqui não é 2,5, é 2 ou 4 sobre 2, tá? Ótimo. Feito isso, a distância de AC tem que ser igual, né? A CA e AC é a mesma distância. Daqui para lá, ou daqui para lá, tem que dar no mesmo, ó. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Perfeito. 3 ou 6 sobre 2. Legal? Então aí a gente já está começando a ter o entendimento, tá, do que seria números racionais. Nós vimos aqui a transformação de uma fração para decimal, a divisão que a gente já aprendeu, estamos aqui relembrando, legal? A reta numérica, que é representada na forma onde o ponto de partida é o 0 e tudo que nós tivermos para lá, para a direita, que são os números positivos, nós teremos a mesma coisa para os números negativos. Então, se eu tenho 1 para lá, eu tenho 1 para cá. Se eu tenho 2 para lá, eu tenho 2 para cá. Sempre mudando o sinal. Aqui, a distância entre os pontos, que a gente vai calcular sempre de forma positiva, tá? Independente se tem menos aqui, calculando distância, não pode usar o menos. Eu calculo como distância, eu tenho uma distância, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas de que maneira? De meio em meio, ó. 0, meio, 1. 1,5, 2, 2,5, 3 e assim sucessivamente. Aí nós vimos aqui a distância entre os pontos A e B, BA, CA e AC. Legal? Ótimo. Agora, a gente vai ver o seguinte. Comparação. Vamos comparar os números
sabendo se ele é maior, menor, maior, igual, menor, igual, ou se eles são iguais. Então, quando a gente fala em comparação entre números racionais, nós vamos usar esses símbolos aqui, ó. São os sinais de maior, menor, maior, igual, menor, igual ou igual. Tudo bem? Beijo no coração de todos.